Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 55 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme. Na aula anterior, eu deixei para vocês resolverem uma atividade que envolvia o conceito de aceleração centrípeta, certo? Paramos na questão 22. Fizemos alguns exercícios de fixação e deixei para vocês resolverem a questão 22, que diz assim: um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante de 180 km por hora. Essa velocidade aí, que é constante, certo? Onde ele percorre a pista circular, essa velocidade é a velocidade escalar ou linear. Está em quilômetro por hora. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, anota os dados da questão. Anotando os dados da questão é o primeiro passo para resolvermos. Em seguida, você vai fazer as devidas conversões. A velocidade está em quilômetro por hora. Então, quilômetro por hora não é uma unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar para metro por segundo, pois a velocidade ela é dada em metro por segundo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, o que a gente faz? A velocidade 180 km por hora, vamos dividir por 3,6, certo? E vamos obter a velocidade em metro por segundo. Então, 180 dividido por 3,6, nós vamos obter uma velocidade igual a 50 metros por segundo, tá bom? Então, essa é a velocidade com a qual o carro estava percorrendo essa pista circular. Não confundam essa grandeza física com a velocidade angular. A velocidade angular é a rapidez com que os ângulos são descritos no decorrer do tempo. A velocidade escalar, ela é como se fosse a velocidade média, mas uma velocidade constante, caso o automóvel estivesse percorrendo uma trajetória retilínea, tá certo? Então tá aí, a velocidade escalar. A aceleração centrípeta, continuando a leitura da questão, a aceleração centrípeta é de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, ele deu o valor da aceleração centrípeta, né? Então, ACP é igual a 25 metros por segundo ao quadrado. Então, anota esse dado aí, essa informação que foi dada. A aceleração centrípeta vale 25 metros por segundo ao quadrado. metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a... Bom, meio simples, né? Só aplicação da fórmula da aceleração centrípeta. Então, foi dada a velocidade escalar, né? 50 metros por segundo, a aceleração centrípeta 25. Qual vai ser o raio da pista? Aí nós temos as opções aí para marcar, né? O item A, 1296. O item B, 925 metros. C, 1.200 metros. D, 800 metros. E o item E, 100 metros. Então, qual vai ser o raio dessa pista? Então, aplicando a fórmula da aceleração centrípeta, né? A gente sabe que a aceleração centrípeta é igual a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, não é? Então, nesse caso, é só pegarmos e inverter a ordem aí, ó, meio pelos extremos. Então, nesse caso aí, o raio será justamente a velocidade linear ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta. Tá bom? Então vamos só substituir os valores e assim determinar o raio da pista. A velocidade é 50
que vai ser elevado ao quadrado, 50 ao quadrado, dividido por 25, que é justamente o valor da aceleração centrípeta. 25 metros por segundo ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, né? Que vai dar justamente 2.500, né? 2.500, tá bom? 50 vezes 50, 2.500. Dividido por quem? Dividido por 25. Cancela. Na verdade, você vai dividir 2.500 por 25. A resposta vai ser igual a 100, né? Então, esse é o raio da pista. 100 metros. Tá ok? É o valor do raio dessa pista circular. Ou seja, a distância do centro até a borda, a periferia da circunferência. 100 metros é o raio dessa pista. Resolvida aí essa questão, tá bom? Agora nós vamos para um novo assunto, um novo conteúdo, né, uma nova grandeza física que nós vamos ver. Na verdade é um novo assunto dentro do movimento circular uniforme, que é a transmissão de movimento, certo? Vamos para a transmissão de movimento. Então aqui nós vamos desenvolver o raciocínio sobre a transmissão de movimento. Suponha que eu tenha uma esfera ou um círculo, uma roda qualquer que seja de raio R1, certo? Raio R1. Essa aqui é a primeira roda, certo? É a primeira circunferência. Circunferência 1. E aqui, à direita, eu vou ter uma circunferência maior, certo? De raio R2. Essa circunferência aqui é maior, raio R2. Vou chamá-la de circunferência 2. Perceba que o raio da circunferência 2 é maior do que o raio da circunferência 1, certo? Ou seja, R2 é maior do que R1. Isso quer dizer que se ambas se movimentarem simultaneamente, todas as duas circunferências terão velocidades escalares diferentes, porque elas têm raios diferentes. O raio da esfera, ou o raio da circunferência 2, é maior que o raio da circunferência 1. Então, portanto, a velocidade linear ou escalar da segunda circunferência, ela vai ser maior do que a velocidade escalar da circunferência 1. Porém, existe uma forma de interligar as duas circunferências para que ambas tenham as mesmas velocidades escalares. Ou seja, para que a velocidade escalar, certo? Tanto de 1 quanto de 2 sejam iguais. Então, qual é a forma de fazer isso? A forma de que essas duas esferas tenham a mesma velocidade escalar, mesmo que tenham raios diferentes, é fazer uma ligação, certo? Entre as duas circunferências, por meio de uma correia, ou uma corrente, ou uma cinta. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Passar uma cinta
para unir as duas circunferências, certo? Tá aqui, pessoal. Essa é a forma que nós temos de fazer, de apresentar uma ligação entre as duas circunferências, entre a circunferência 1 e a circunferência 2, né? Passar uma cinta ou uma correia ou uma corrente, independentemente da denominação que nós podemos usar, para que ambas tenham as mesmas velocidades escalares. Então, com isso, eu conectei, eu interliguei a esfera 1 à esfera 2, ou seja, é como se fosse um acoplamento de polias. Eu acoplei a polia 1 com a polia 2, tá certo? Então, isso é a transmissão de movimento. É o princípio que ocorre justamente nas transmissões de movimento dos carros, dos caminhões, das motocicletas, das bicicletas, para que ocorra o processo de transmissão de movimento da roda, ou seja, da velocidade angular, para que o objeto em questão, justamente o automóvel ou o móvel, ele tenha uma velocidade escalar ou linear, tá bom? Então, justamente é o raciocínio, esse é o raciocínio da transmissão de movimento. Tanto a polia 1 quanto a polia 2 vão ter as mesmas velocidades escalares. Então, V1 é igual a V2. Esse aqui é o princípio básico do funcionamento justamente dos automóveis, né? Da transmissão de movimento dos automóveis, das bicicletas, né? Como aqui, essa roda pequena, né? Essa circunferência pequena nas bicicletas é chamado de catraca, e essa outra maior é a coroa, né? Vocês já estão familiarizados com isso. Então, partindo desse princípio, vamos pegar aqui uma caneta mais fina e assim desenvolvemos aqui a fórmula para a transmissão de movimento. Então, a gente sabe que a velocidade escalar ou linear V é igual a ômega vezes R, não é isso? Ômega vezes R, certo? Então a velocidade escalar, ela depende do raio. Então, para a circunferência 1, então eu vou ter V1, que é a velocidade escalar ou linear V1, que é igual a ômega 1, que é a velocidade angular da esfera 1, da circunferência 1, vezes o seu raio, vezes o raio R1, tá bom? Então, da mesma forma, nós podemos também fazer para a circunferência 2, não é? Onde nós temos V2, que é a velocidade escalar ou linear, justamente da esfera 2, da circunferência 2, que será igual a ômega 2 vezes R2. Perceba que cada uma dessas circunferências tem raios diferentes, tá bom? Tanto a circunferência 1 quanto a circunferência 2. Então nós já sabemos. Então o que a gente vai fazer? Vamos igualar V1 com V2. Olha aí, ó. Ok? Igualando V1 com V2, nós temos justamente o seguinte, né? É isso aqui que a gente vai pegar, ó. Certo? V1 é igual a V2. Então, quem é V1? V1 é ômega 1 vezes R1. Que vai ser justamente igual a V2, né? Que é ômega 2 vezes R2. Tá aí, ó. Essa aqui é a primeira fórmula que nós vamos utilizar para resolver problemas envolvendo transmissão de movimento.
ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. Tá certo? Primeira formulazinha já foi definida. Lembrando que a única coisa que vai ser igual para ambas as circunferências que estão interligadas pela cinta vai ser justamente a velocidade escalar ou linear. A velocidade escalar ou linear vai ser igual para ambas as circunferências que estão interligadas, tá bom? As velocidades escalares são iguais. V1 é igual a V2, tá bom? A única coisa que vai ser diferente, obviamente, serão a velocidade angular, o raio, a frequência e o período de cada uma delas, tá certo? Tudo isso serão diferentes na transmissão de movimento. Velocidade angular, a velocidade angular de 1 é diferente da velocidade angular de 2, né, da esfera 2. Assim como os raios também são diferentes, né? Então, outra fórmula para a velocidade angular, nós conhecemos como sendo ômega igual a 2π vezes a frequência, não é? Nós já conhecemos essa fórmula aqui. Ômega igual a 2π vezes F. Nós também podemos utilizar a fórmula da transmissão de movimento aplicando justamente a grandeza física frequência, certo? Ao invés de colocarmos ômega, né, que é a velocidade angular, nós podemos trazer para as frequências, né? 2π vezes F. Então, no lugar de ômega 1 é quem? Ômega 1 é justamente quem? A 2π vezes a frequência da primeira polia, da esfera 1, né? Que é justamente a frequência F1, já que ambas as circunferências elas têm frequências diferentes. Só para ratificar, a única coisa que vai ser igual para ambas as circunferências será a velocidade escalar. Então aqui nós temos ômega 1 igual a 2π vezes F1. Da mesma forma, ômega 2 será igual a 2π vezes F2, que é a frequência da polia maior. Então vamos só substituir ômega 1 por 2π vezes F1 e ômega 2 por 2π vezes F2 nessa primeira fórmula que a gente obteve aqui. Então vamos ter 2π vezes F1 vezes quem? Vezes R1. Então só substituir ômega 1 por 2π vezes F1. Então eu repito aqui o R1, que é igual ômega 2 é 2π vezes F2 vezes quem? Vezes R2. Eu posso cancelar, né? Neste caso aí, 2π com 2π. Ok? E vou ficar apenas com F1 vezes R1 igual a F2 vezes R2. Essa aqui é outra formulazinha para determinarmos justamente a diferença entre as frequências das polias 1 e 2 no assunto de transmissão de movimento, tá bom? Então tá aqui, F2 vezes R2. Essa aqui é a segunda fórmula mais comum e mais utilizada.
A gente sabe também que esse conceito de frequência está diretamente ligado ao período, né? Que é o tempo que uma esfera, uma circunferência leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, né? Então a gente sabe que a frequência ela é o inverso do período. Então existe uma forma de nós relacionarmos também o período. Então a gente já sabe conceitualmente que essa relação é inversamente proporcional, né? Ela é inversamente proporcional. Tá bom? Então nesse caso aí nós temos aqui a segunda fórmula mais comum para aplicarmos justamente no assunto de transmissão de movimento. Tá aí. Temos aqui a primeira fórmula. Certo? Temos aqui a primeira. E a segunda fórmula é essa que está circulada aqui, ó. Tá bom? A segunda fórmula é a mais comum, tá certo? Que é F1 vezes R1, que é igual a F2 vezes R2. Ela é a mais comum e mais utilizada nos problemas de transmissão de movimento no MCU, tá? A primeira envolve justamente a velocidade angular de cada uma dessas circunferências, e a segunda envolve a frequência, já que tanto a frequência quanto a velocidade angular, elas são diferentes para ambas as circunferências, né? Que estão interligadas por uma correia, certo? A única coisa que vai ser igual, mais uma vez eu reitero, vai ser a velocidade escalar, a velocidade linear, que é dada em metro por segundo, tá bom? Eu vou deixar para vocês uma atividade baseada neste assunto, certo? No conceito de transmissão de movimento. Vamos continuar a sequência das questões, dos exercícios de fixação, e percebam aí a questão 23, que foi da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que diz assim: uma correia acopla dois cilindros de raios R1 igual a 20 centímetros e R2 igual a 100 centímetros, conforme a figura. Supondo que o cilindro menor tenha uma frequência de rotação igual a 150 rotações por minuto, então essa aí é a frequência F1, que é a frequência do cilindro menor, tá certo? A frequência do cilindro menor é F1 igual a 150 RPM, rotações por minuto. Então, o enunciado diz: a frequência de rotação do cilindro maior é de... Então, pede para você determinar justamente a frequência de rotação em RPM do cilindro maior, conforme você vê na figura, né? Então, é basicamente o mesmo raciocínio que eu acabei de explicar, né? Aí nós temos as opções: A, 3 RPM, B, 6 RPM, C, 30 RPM, D, 40 RPM e E, 75 RPM. Vocês resolvam com base naquelas formulazinhas que eu expliquei para vocês, vocês resolvam, e na sequência, na próxima aula, eu farei a correção desta questão, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, galera!